E aí, tudo fantástico com você? Seguindo o que eu falei no último vídeo sobre a relação entre a greve dos caminhoneiros, o mundo de Mad Max e os zumbis de The Walking Dead, eu vou falar nesse episódio aqui do E a Palavra É sobre um pouco as facetas dessa literatura de ficção científica da temática dos mundos apocalípticos. Tudo isso depois da vinheta. Vídeo novo no canal, você já sabe, já peço sua curtida. Bom, você já sabe o que eu vou pedir, né? Essa temática da ficção científica é uma das mais antigas e diversificadas dessa vertente do fantástico, porque ela tem ligação com várias mitologias de diferentes culturas. Porque geralmente em mitologias onde nós temos narrativas sobre a origem do mundo, também se encontram histórias sobre o fim dela. Isso é interessante porque a gente já percebe que essa questão das mitologias, das narrativas sobre o fim do mundo, estão muito concentradas no campo da religião. Algumas delas até mostram o que acontece com os escolhidos, com os eleitos nesse pós-mundo. Mas, basicamente, quando a gente está falando do que acontece depois do fim das histórias, depois do fim do mundo, aí a gente já entra no campo do fantástico, principalmente na ficção científica, na temática dos mundos pós-apocalípticos. Até Machado de Assis, nosso maior ícone do realismo, se aventurou pelo tema com o conto Viver, em que ele imagina um mundo onde o imortal judeu errante encontra o titã Prometeu. E no mundo pós-apocalíptico, onde a humanidade já se extinguiu, eles conversam sobre a existência. Como eu disse no vídeo especial, dentro do campo da literatura, foi a Mary Shelley, a sempre profética Mary Shelley, autora de Frankenstein, que deu início a essa temática com The Last Man, de 1826, onde uma praga surgida no Oriente Médio dizima a população da Europa e deixa apenas um sobrevivente em Roma. Nessa época, também surge a temática da catástrofe natural, no romance The Air Battle, A Vision of the Future, de 1859, de Hermann Lang, onde a civilização europeia é destruída por uma sequência de dilúvios e terremotos, mas a esperança surge a partir de uma federação norte-africana e a humanidade encontra um caminho para seguir, tendo os homens negros liderando homens brancos. Mas a obra que deu a cara moderna à ficção científica pós-apocalíptica é After London, de 1885, de Richard Jefferies, que mostra a história situada milhares de anos no futuro e um herói que luta para reconstruir a sociedade ao mesmo passo que ele precisa combater a regressão da humanidade ao barbarismo. O que chama a atenção nessas narrativas é que ela, apesar de ser uma das mais antigas da ficção científica e uma das que tem a sua estrutura mais sem alterações, ela continua a fascinar tanto os leitores quanto o público do cinema, o que aponta uma certa ansiedade do público em geral sobre os rumos da humanidade e até mesmo pelo seu caráter profético que, dependendo do contexto que você vive, parece que cada vez mais se aproxima da realidade. E essa estrutura mais ou menos fixa de narrativas de mundos pós-apocalípticos geralmente trazem um mundo onde a estrutura social muito lembra o feudalismo, com uma rígida estrutura de caráter quase medieval, com incidência de estupros, julgamentos sumários e desordem social. Entrando no século XX, vai surgir exemplos mais maduros de romances pós-apocalípticos que focam na tensão entre o passado marcado pelo conforto, pelo acesso à tecnologia, e o presente, de caráter mais simples, mais selvagem. Nesse ponto, o romance Earth Abides, de 1949, do George R. Stewart, é o melhor exemplo. Desnecessário dizer também, no século XX, o impacto que o lançamento de 2 bombas atômicas sobre o Japão causou na psique de escritores e escritoras de romances de pós-apocalípticos, né? A partir daí, esse cenário de terra devastada após uma guerra nuclear se tornou um elemento recorrente nessa literatura. E um dos romances mais emblemáticos nesse campo é Um Cântico para Leibowitz, de 1960, do Walter E. Miller Jr. O que se observa também nessas narrativas
pessoas que nasceram após o espectro da ameaça nuclear é uma certa repulsa à tecnologia. A tecnologia é vista até mesmo como alguma coisa proibida, alguma coisa mística. E a humanidade que sobrevive ao mundo pós-apocalíptico, ela tem uma rejeição, ela começa a abraçar outras formas de enxergar a sociedade. A partir dos anos 60 e os efeitos da contracultura, surgiu um novo tipo de história pós-apocalíptica, trazendo gangues de motocicletas, motoristas selvagens andando pela terra devastada, povoada por mutantes e outras criaturas vítimas da radiação. A Boy and His Dog, novela de 1969 do Harlan Ellison, é um exemplo bem representativo desse tipo de literatura. E quando você pensa em mundo pós-apocalíptico, na literatura e no cinema, qual é o exemplo que vem à sua cabeça? Coloca aí nos comentários. E tem muita coisa para falar disso, tem diferentes tipos de mundos pós-apocalípticos. Se você acha que isso deve virar uma série aqui do Fantastic Cursos, deixa aí também no comentário, certo? Então, muito obrigado pela sua presença, vejo você no próximo vídeo e até lá!